Beleza, então, pessoal, iniciando aqui a gravação com vocês. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de número 8 do nosso grupo de estudos. Estamos hoje, né, na finaleira da nossa formação, do nosso grupo de estudos, nosso GE. E lembrando que hoje nós teremos, então, alguns relatos de apresentação para serem compartilhados, tá bom? Então, peço, né, que vocês, quem estiver com o seu relato meio que pronto, já possa nos auxiliar aí, para iniciando logo. Mas vamos que vamos, pessoal. Para iniciar, antes de a gente iniciar realmente nosso roteiro de hoje, né? Eu gosto sempre de atualizar vocês das novidades da plataforma do Alura. E nós temos uma novidade, pessoal, tá? O Alura liberou para nós a resposta, né, da avaliação dos alunos, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou abrir aqui a minha avaliação, ó, painel de gestão, avaliação. Consigo. Opa, deixa eu voltar, que não errado. Gestão, ali, 2025. Avaliações, acessar avaliações. Então, aqui, pessoal, em histórico de aplicação, eu vou ver, não somente agora, quantos que meu aluno conseguiu de nota. Eu vou abrir aqui o 7º ano, por exemplo. É uma das pessoas que tem mais dificuldade. Temos alunos ali que não iniciaram, né? Então, mas eu consigo ver também aqui, ó, ver respostas. Então, eu consigo ver o que esse meu aluno acertou ou errou. Ó. Então, eu consigo ver aqui na questão 1 ele acertou, a 2 ele errou, questão 3 ele errou, a 4 ele acertou, a 5 ele errou, a 6 ele acertou, a 7 ele acertou, a 8, a 9, a 10. Então eu consigo ver já quais questões esse meu aluno acertou ou errou, para fazer com ele depois a parte de uma recuperação, uma retomada de conteúdo. Então é bem legal que na última reunião, para vocês que a Núria tinha nos liberado já a questão da nota dos alunos, né, do acerto deles, e hoje eles já liberaram para nós quais questões esses estudantes acertaram ou não. Tá? Então já é bem legal de a gente poder ver também e trabalhar com nossos estudantes. Filzimar, seja bem-vinda. Professora Fernanda Sérgio, seja bem-vinda também. E beleza, pessoal. Então vamos aqui dando continuidade. Última semana, pessoal, vocês entregaram para mim os portfólios de vocês, tá bom? Vi que boa parte de vocês entregaram. Se não me engano, amanhã, ou se não, quinta-feira, eu vou estar fazendo a correção deles, tá? E dando feedback para vocês. Mas, assim, professor, não consegui entregar. Eu posso entregar essa semana? Tranquilo, tá? Até sexta-feira vocês conseguem estar entregando ele ainda. Mas eu já estou avisando, vai ter um decréscimo de nota, tá? Porque vocês estão, né, entregando fora do período estipulado, beleza? Outras questões, pessoal, né? Vocês têm até dia 11, ou seja, sexta-feira agora, para entregar o relato de implementação de vocês. Professor, minha escola está um caos, sem condições de entregar essa semana. O que vai acontecer? Se entregar semana que vem, eu vou ganhar zero? Não, tá? Semana que vem vai ser semana de reavaliação daí, tá? Vou poder estar recebendo o trabalho de vocês, mas, porém, todavia, entretanto, com, né, decréscimo de nota também. Né? Está lá no nosso roteiro, né? Nosso próprio avaliação, né? Tem lá o que é pedido e tal. Então, preciso que vocês, né, realizem ele bonitinho, né? Que vocês tenham ali, né, no nosso roteiro, tenham dado uma olhada ali na questão da rúbrica, tá? Vejam a rúbrica, o que está sendo cobrado, porque às vezes, professor, vou atrasar, beleza. Mas aí atrasou. Não tem lá o feedback da direção, o feedback do pedagogo. Aí faltou uma outra coisa, vai acabar perdendo muita nota e vai acabar não conseguindo concluir a formação. Tá bom? Então, peço assim, encarecidamente que vocês tentem entrar lá. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo, tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail. Pelo e-mail, eu acabo demorando um pouquinho mais para responder,
porque, como eu falo para vocês, né, hoje mesmo eu fiquei o dia todo aqui envolto em meets, né? Comecei com a meet 8 horas da manhã, estou indo de meet até agora. Então, é, às vezes eu não tenho, não consigo ver os e-mails aqui, mas qualquer coisa, manda um e-mail lá e fala, professor, eu mandei um e-mail para você, né? Tenta dar um sinal aí para nós, que a gente tenta dar um feedback para vocês. Belezinha? Lembrando mais uma vez que foi na câmera aberta, pessoal, e outra coisa, tá? O pessoal das TIs estão pegando bem pesado da câmera de vocês. Né? Cuidem muito bem o que vocês estão fazendo. Não é só manter a câmera aberta, pessoal, tá? É estar participando ativamente da formação, tá? É uma formação que nós temos que entender que ela é uma formação que nós estamos recebendo por ela. Quem utiliza a formação como atividade é uma formação que você está recebendo, tá? Então, tomem muito cuidado com o que vocês estão realizando, porque já temos ali relatos de direção que vão estar dando falta e aí não tem o que fazer, tá? Porque daí vai vir lá, quais são as justificativas de vocês, pessoal? O que eu coloco no LSO é um formulário que vem para mim após encerrar a formação, encerrar a reunião de hoje, vem para mim um formulário no meu e-mail, e, por último, a própria gravação que vai no YouTube. E aí, nessa última parte aí, tem muitos cursistas que estão se quebrando. Porque a direção vai ver a gravação no YouTube e aí tinha cursistas com câmera para cima, cursistas com adesivo na câmera para não aparecer, e mesmo assim contar com a câmera aberta. Né? Então, assim, pessoal, nós temos que tomar esse cuidado, tá? Querendo ou não, nós estamos utilizando essa atividade para isso, então a gente tem que tomar cuidado. Bom, eu falo isso para vocês porque, né, eu também sou professor PSS, já trabalhei durante algum tempo em 6 escolas diferentes, estou trabalhando agora em somente uma, então sei como que é difícil, mas nós temos que entender que é uma parte do nosso trabalho importante. Beleza, pessoal, então nosso cronograma de hoje é temporada 1, vamos estar realizando a programação, né, vamos programar e vamos apresentar nossos relatos de implementação, tá? Então, ó, vamos lembrar no início da nossa jornada, a gente trabalhou lá bem tranquilinho, né, o nosso acolhimento inicial, montamos o nosso primeiro circuito, fizemos lá, né, exploramos os resistores, criamos o nosso personagem, lembra lá do robô cowboy das meninas? Então, a gente continuou criando ele em uma outra reunião, e na última a gente trabalhou com o nosso módulo LDR. Hoje a gente vai programar esse módulo LDR e vai realizar os relatos de implementação, beleza? Então temos um acolhimento de 10 minutos aqui, o nosso em ação, vai ser essa programação, o nosso relato de implementação. Deixa eu já puxar aqui o minha planilha. Ó, tá aqui. Vou colocar no chat para vocês poderem conferir e se organizarem. Então, tá aqui no chat para vocês poderem se organizarem, tá? Hoje, a professora Fernanda Sérgio inicia, depois o Joanir, a Ana, o Jean e a Cláudia. Se mais alguém quiser realizar hoje o relato de implementação, temos ainda 3 vagas, tá? Para a reunião de hoje. Então, temos a vaga de primeiro lugar aqui, o 7º e o 8º para apresentar hoje, tá bom? Aí os próximos ficam para as próximas semanas. Lembrando que semana que vem a gente não tem relato de implementação, semana que vem a gente vai voltar a falar um pouquinho de avaliação, de rúbrica, de todas essas questões que a gente acabou não tendo na reunião número 3. Então, para a gente aprender um pouquinho, né, a gente entender nosso acolhimento de hoje, vamos dar uma olhadinha um pouquinho, num trechinho do filme Detona Ralph, tá? É um filme de 2012, mas eu fui assistir ele somente ano passado, nem sabia que esse filme existia. E vamos tentar comparar um trechinho do vídeo com as nossas aulas de programação e robótica. Bom, vou ver aqui.
Só me confirma se vai estar saindo áudio, tá? Tá saindo áudio? Beleza. Professora Fernanda Eduardo, tudo bem? Professora Ana, seja bem-vinda. Boa noite, meninas. Vou soltar o videozinho aqui, pessoal. Eu sei que é um lixão, mas é tudo que eu tenho. Se quiser correr, vai ter que aprender a dirigir. E não se faz isso sem pista. Uau! Tá legal. Anda logo, nós temos que treinar um pouco. Vou aprender a dirigir, vou aprender a dirigir, vou! Peraí, você sabe dirigir? Sei, eu nunca dirigi, mas pilotei uma nave hoje, tá? Destruiu ela. Entra aí. Não deve ser tão difícil. Dá a partida. Beleza. Bom, tem alguns botões aí no chão. Pedais. Isso aí, pedais. Bom, esse é o de andar. Esse eu acho que é o parador. E esse... Peraí, o que é isso? Aqui não faz nada. O joystick é pra quê? Muito bem! Mais uma vez! Muda a marcha! Boa! Continua! Muda de novo! Eu falei, a corrida tá na minha programação! A medalha é minha! Aí, Ralph, olha só! Ou não! Shut up and drive. Como é que eu fui? Quase acabou com a montanha inteira. Então, esse é o nosso videozinho, pessoal. Vamos tentar, então, né, nos comparar ali com o Ralph, com, né, a Venelope. E, vamos lá. Eu falo assim que também dei aula de música durante bastante tempo, professor de violão, de teclado, de bateria. E, só que eu sou assim, meio, né, do meu estilo musical ali. Sou mais um rock, mais ali de um sertanejo um pouco mais antigo, de um, né, uma região urbana, algo assim. E eu dava aula para todo tipo de aluno. E vinha aluno de congregação batista, aluno de gostava de sertanejo, aluno disso daquilo. E os alunos iam, professor, eu quero essa música aqui para a próxima aula. E eu não fazia ideia do que eu ia fazer com aquele bicho daquele aluno, porque eu não gostava daquele ritmo. Mas eu me forçava o quê? A aprender. Pegava lá o violãozinho, pegava ali uma videoaula no YouTube. E eu aprendia muito mais as músicas quando eu tinha que repassar para os meus estudantes do que quando era para mim mesmo. Tanto que tem muitas coisas das músicas que eu gosto que eu não consigo aprender até hoje. Mas as músicas que meus alunos queriam aprender, foi fácil. Então, o nosso Ralph, ele, né, ele tem uma. Ele fala: Não, eu já sei dirigir carro, porque eu pilotei uma nave, né? Ele destruiu uma nave. E ele foi aprendendo conforme ela foi, né, traçando o circuito ali. Parece muito de vocês quando iniciou nossa jornada. Eles tinham acabado de pegar a trilha de programação em robótica, não faziam ideia do que estava acontecendo. Professor, o que é um Arduino? Professor, o que é uma protoboard? Professor, na escola não tem componente, o que eu faço? Acabam se queimando, tendo que comprar componente porque a escola não tem. E aí, como que a gente consegue se comparar? Muitas vezes a gente precisa desenvolver habilidades que nos estudantes que para nós mesmos são novas.
tenho certeza que ninguém aqui, pelo menos a maioria de nós aqui, não temos formação em tecnologia, nem nós somos TI, né? Tem ali uma habilidade com Arduino, com essa questão de prototipagem assim. Mas a gente acabou se forçando a aprender pelos nossos alunos, pelo nosso trabalho, né? Então, vamos pensar assim na questão de que nossos alunos também, muitas vezes, eles nos trazem conhecimento que a gente, às vezes, acha que não é necessário. E vocês, assim como eu, devem saber. Tem vários professores, né, que acham que sabem de tudo, né? Que têm conhecimento ali e que estão, né, acomodados em suas áreas. Mas vocês não. Vieram todos para uma área nova, uma área diferente, aprender tecnologia, aprender sobre Arduino, sobre protoboard, sobre potenciômetro e tal, porque é uma disciplina que é diferente, uma disciplina da manhã, né? Então, como que a gente pode lidar com essa dificuldade? A gente tem que aprender para ensinar os alunos. Incentivando a troca e conhecimento entre os pares. E aí, pessoal, nós temos aqui, né, aquele conceito assim, né? É, atividade em pares. Aí bota lá, aluninho duplo e tal. Mas muitas vezes a troca em pares não é o aluninho com o aluninho, é o professor com o aluno. Muitas trocas em pares não é o aluno entre eles. E sim um aluno que vem com conhecimento diferente do que você tem. É sim um aluno que tem um pouquinho de conhecimento tecnológico a mais do que a gente. E hoje em dia é muito mais viável, né? Eles estão ali muito mais imersos na tecnologia do que a gente. E olha que eu, na minha época, já era meio que chamado de nerd por gostar de tecnologia, por saber formatar e instalar o Office no computador. Hoje eles já fazem isso, já estão muito mais avançados que isso, né? Então a gente tem que acabar entendendo essa troca entre pares, não somente de aluno para aluno, mas de aluno para professor, de professor para o aluno também, e aprendendo junto com eles. E aí, assim, né? Tenho certeza que muitos de vocês já falaram assim: o aluno fez aquela pergunta que você não faz ideia de como responde. Aí, ou você dá um Google rapidinho para achar a resposta, ou, calma aí, que eu já te respondo. Espera o aluno esquecer o que ele perguntou e toca a aula para frente. Sabe? Então, a gente vai aprendendo junto com ele, a gente vai se tornar facilitador. Não apenas transmissor de conhecimento, não apenas aquela pessoa que vai me ensinar para eles algo, mas sim facilitando. E no Alura é basicamente isso. Nós temos ali as aulas que vêm da plataforma. A plataforma ela já tem os seus instrutores, já tem a sua metodologia, a sua forma de trabalhar. E nós, em sala de aula, somos o quê? Facilitadores. Nós aprendemos junto com eles e nós auxiliamos eles a aprender durante esse processo. Bom, então esse nosso complemento de hoje para a gente tentar também reconhecer um pouquinho do quanto que a gente consegue se desenvolver melhor estando em sala de aula, estando com alunos, trabalhando com eles. Alguém tem algum comentário a fazer sobre isso? É isso, porque tem a mente aberta, né? Entender que os alunos eles são seres pensantes. Eu tinha um professor, vou passar para você isso é meio de aluno, tá? Pessoal, eu sou formado em História e em Matemática. Mas eu odiava a História até o terceiro ano do ensino médio. Odiava de todo jeito, razão e maneira do mundo. Por quê? Eu tinha aquele professor que fazia capítulo 1, resumo. Capítulo 2, análise. Capítulo 3, formula em 5 questões. Era isso o ano todo. E esse professor foi professor meu do sexto ao segundo ano do ensino médio. No terceiro ano, eu tive uma professora de história maravilhosa. Professora Rosângela, que mora em Minas Gerais hoje. Ela veio com umas aulas diferentes, um tal de apresentação, sabe? Seminário. Um tal do aluno fazer cartaz e apresentar uma aula diferente. Tirar o aluno. Ela não usou o livro o ano inteiro. Ela trazia para a sala de aula vídeos sobre o conteúdo. Trazia imagens, trazia uma aula envolvente, que fazia o aluno querer. E aí, eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser professor. Falei, poxa, eu acho que vou ser professor de história. E aí, é bem legal que fui dar aula pro. Todo mundo aqui. Fui dar aula de história, né? Mas me botaram para dar aula de história fundamental inicial.
primeira série, primeira série, né, lá no fundamental. E eu falando dos índios, falando, né, de história do Brasil, né? Aí veio uma aluninha minha de 6 anos de idade, cruza os braços assim, ô professor, você não dá aula de história? Eu falei, sim. Cadê a história da Rapunzel e da Branca de Neve? Aí eu, vamos lá, né? Trabalhar com eles e explicar para eles, né, o que é isso para um aluno de 6 anos, pessoal, sabe? Então, essas partes da minha profissão me marcou bastante, sabe? Então, eu fico muito feliz em poder ser hoje professor, estar trabalhando aqui no Formadores com vocês, tá bom? E vamos tentar, então, aprender junto com esses pesadinhos que a gente tem na sala de aula e, né, conviver com eles. Vou continuar aqui nosso roteiro. Quais são nossos objetivos de hoje, então? São programar Arduino para alterar o comportamento dos LEDs com base na leitura da LDR, compartilhar práticas e refletir sobre as experiências e explorar novas possibilidades de inovação para a nossa prática por meio dos relatos de implementação. A nossa reunião, pessoal, está baseada no nosso LRCO, no nosso Alô Start, como a gente sempre está baseado com ela ali. Então, nosso em ação, tá? Pessoal, eu vou passar uma em ação para vocês com a metodologia que eu estou utilizando com o sexto e com o sétimo ano. Com o sétimo ano, eu já utilizei a metodologia, sexto ano ainda não, tá? Então, eu vou passar primeiro do sexto ano, que eu acho que a maioria aqui está com o sexto ano, que é mais dificinho de lidar. Depois a gente vai tentando trabalhar a do sétimo também. Então, agora que já temos nosso projeto de circuitos no módulo LDR, vamos programar ele, tá bom? Deixa eu pegar aqui no meu Tinkercad para vocês. Então, como que é basicamente a metodologia, pessoal? Eu vou usar o Tinkercad com todas as turmas. Com o sétimo ano eu já fiz isso, tá? E aí, assim, sexto ano, está aprendendo sobre robótica, não está com dificuldade de ligar os circuitinhos lá no Tinkercad, eu vou dar para eles o projetinho já pronto. Eles só vão montar comigo a parte de colocar os blocos. O sétimo ano, não. Eu vou abrir o Tinkercad com eles uma página em branco, vou mostrar para eles no projetor a montagem pronta e vou falar para eles, ó, pessoal, é uma avaliação de vocês, vamos montar. Aí eles vão montando ali, utilizando aquela avaliação. Tá bom? Tá aqui no chat para vocês, podem, quando vocês clicarem ali, vocês vão em copiar e usar, tá bom? Quem conseguir copiar e usar, já me manda um joinha, por favor. Eu vou. Beleza. Beleza, Diana, para Fernanda, beleza. Então, vocês são meus aluninhos do sexto ano agora, tá bom? Tem aí o projetinho. Vou enviar lá no WhatsApp, prof. Calma aí, deixa eu só. O WhatsApp está aqui na outra tela. Tá lá no grupo do WhatsApp, prof. Então, meus aluninhos do sexto ano, nós já trabalhamos o LDR na última aula. Vamos trabalhar hoje, então, a programação do LDR, tá bom? Então, vamos pegar aqui, ó, nosso projetinho lá no Tinkercad. Todo mundo tá com o mesmo projetinho bonitinho aqui. Lembrem de depois virem aqui, ó, no canto superior esquerdo e renomear, tá? Então, vou colocar aqui, ó, projeto, formadores, turma, NF. Então, ó, renomeei aqui, esse que eu renomeei vai aparecer aqui, ó, que foi salvo para mim, bom? E agora, pessoal, vocês já fizeram, então, a montagem disso junto comigo na última aula, nós vamos fazer o código, tá? O nosso código vai vir aqui, ó, no canto superior direito, código. Vou tirar meu código que está pronto aqui, ó. Ah, eu deixei ele pronto, não apaguei. Vocês vão apagar o de vocês aí, por favor, também. E vamos colocar o código dentro aqui, pessoal, tá? E para isso, a gente tem que olhar para o nosso Arduino. Aqui no meu Arduino, eu estou utilizando a saída digital D9,
a saída analógica, a saída e entrada analógica A0, e as saídas do GND, que é o nosso terra, e o nosso 5 volts. Então, o que eu vou conectar aqui? O que eu vou fazer de código? Eu vou fazer o código para colocar, para fazer essa saída aqui D9 funcionar, para fazer a minha entrada A0 também funcionar. Bom? Então, ó, aqui no meu MBlock, não, desculpa, no meu Tinkercad, eu vim em código. Se tiver algum código aqui, a gente apaga, ó. Chega com o Steam e apaga. E vamos, né, realizar ele todo mundo junto aqui. Primeiro código nosso é o mesmo do nosso código do StartLab, do Amura, que é lá no StartLab é a bandeirinha verde, né? No nosso caso aqui vai ser o para sempre. Para ele ficar repetindo para sempre o nosso código. Bom? Então, ó, para sempre. Pessoal, eu tô fazendo isso igual eu faço com vocês estão mesmo, tá? Vou nesse, né, nesse ritmo com eles. Se estiver muito lento, vocês reclamam comigo aí que eu faço um pouco mais rápido. Para sempre. Nós queremos, pessoal, lá no nosso monitor serial, aqui embaixo, ó, aqui embaixo no monitor serial, imprimir a informação que está vindo lá do nosso fotoresistor. Então, ó, para sempre. Eu vou vir em saídas. Por que saída? Porque eu tô mandando uma informação para fora. Então, ó, saídas, imprimir no monitor serial Hello World. Diminuir aqui para poder ver melhor. Só que eu não quero, né, imprimir lá no monitor Hello World, né? Porque só der bandeirinha verde aqui, ó, ele vai ficar dizendo, ó, Hello World lá no meu monitor serial. Tá? Não quero isso. O que eu quero é imprimir a informação que vem lá da minha porta analógica A0. Então, para isso, eu vou vir aqui em entrada, ler pino analógico A0. Fiz isso, se eu der aqui o meu iniciar, ele vai começar a ler o que está lá no meu fotoresistor. Ah, eu apaguei o fotoresistor sem querer. Vou pegar o fotoresistor. Tá, depois eu mostro para vocês como o fotoresistor no lugar. Então, eu posso mexer aqui no meu fotoresistor e ele está alterando. Tá bom? Vou pegar aqui rapidinho ele, pessoal. Só para não fazer errado. Aí. Então, ó, com o fotoresistor ali conectado agora certinho. Se eu vir aqui e alterar o tanto que ele está lendo, ó, vai aumentando. Então foi isso que eu fiz até agora. Eu coloquei assim, ó. Arduino, para sempre, imprima no seu monitor serial a leitura do pino A0, tá? E vai sempre para uma nova linha. Então ele vai ler uma vez e para uma nova linha. Se eu colocar 100 aqui, ó como que fica. Ele vai indo para frente só. Então eu quero que ele sempre que tem uma informação nova, ele vai para uma nova linha. Isso, igual tá ali, bonitinho. Beleza. É só isso que eu tenho que fazer? Não, né? Eu também quero acender os meus LEDs. E os meus LEDs, eles estão ligados à minha saída e entrada digital D9. Então, ó, Arduino, para sempre, imprima no monitor serial, o que está escrito no pino A0. Mas, se então outro, que é o nosso se então se não lá do SPET, né? É o nosso se então se não, acho que do MBlock não vai ser se então se não. Então, se então outro, né? Se então o quê? Aí eu vou vir aqui em matemática. Vou pegar aqui, ó, o segundo bloquinho de matemática. Então, menor que.
Mas o que eu quero saber se é menor que o valor do meu pino analógico aqui. Então, ó, se a leitura do pino analógico for menor que... Ah, mas agora eu esqueci até quando que vai. Vou iniciar a simulação. Ó, tá no 54. Se eu for aumentando, ó, eu vou achar aqui um limite legal para mim. Isso aqui no meio, 940 aqui, ó. Se o meu pino analógico, então, ler menos que 940, quer dizer que, então, que vai estar aqui, ó, para um lado escuro, ó. Aqui, ó, tem o escuro e tem o solzinho. Quer dizer que vai estar mais para um lado escuro. Eu quero que você mande um sinal para acender o meu LED. E aí, o que eu faço? Eu vou vir em saída, definir pino 0. E aí, no caso, qual pino que é? É o meu pino 9. Pino 9 como alto. Se não for, então, se a minha leitura aqui for maior do que 940, eu quero que você defina o pino 9 como baixo. Feito isso, pessoal, tá pronto a nossa aula lá do Alura. Tá, ó. Vou diminuir aqui um pouquinho para vocês poderem ver. Deixar aqui o código e vou subir aqui minha protoboard. Ó, tá ligado porque eu tô, né, no mínimo aqui, ó. Se eu chegar próximo, chegar acima de 940, ó, 917, 925, 937, 40, ó. Ele desliga o LED. Voltei, ligou. Passei 940, ele vai desligar o LED. O que eu posso fazer? Eu posso colocar com mais sensores, por exemplo. Pessoal, todo mundo terminou de copiar o código aqui? Quem terminou, dá um joinha. Eu acho que eu esqueci o código já pronto, né, para vocês. Beleza. Então, vou parar na simulação que eu vou mexer aqui no Arduino. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 LEDs, né? Se eu quisesse colocar 3 LEDs, não, só dividir os LEDs aqui, ó. Vou pegar mais um fio. Um fio roxo aqui, vou colocar o D8 junto. Então, o D10 eu posso ir por fora. Onde eu vou colocar? Aqui. Pode ser o mesmo ali, só esse que não pode mais existir. Beleza. O que eu fiz? Eu coloquei um jumper a mais. Só que eu vou fazer esse jumper agora alterar todo o meu código, basicamente. Ah, não. Eu vou fazer o meu código ter 2 funcionalidades. Então, ó, vou vir aqui em código de novo. O que está aqui no meu código? Tá assim, ó. Arduino, seguinte. Vamos conversar. Para sempre. Então, ó, para sempre. Fica rodando isso. Imprima no monitor serial que está escrito no meu pino analógico A0. Que é esse aqui que está ligado aqui no meu fotoresistor. Se o pino analógico A0 for maior que 940, defina o pino 9 como alto. Se ele for menor, ao invés de definir o pino 9 como baixo, eu vou colocar que ele defina o pino 8 como baixo, como alto. Vamos testar? Iniciar a simulação. 8 não, pino 10, desculpa. Pino 10, né, coloquei lá em cima como alto. Iniciar a simulação. Ó, ele está lendo 54. Então ele está acendendo apenas o meu LED vermelho. Se ele ler acima, vamos ver se vai dar certo. Ó, ele vai ler. Mas aí deu uma coisa errada, tá vendo que eu passei para cima de 94 e ele manteve o meu LED aceso? Se eu voltar agora, vai manter os dois acesos, ó.
Porque eu tenho que, aqui no código, lembra, o nosso Arduino, ele não tem nenhuma informação. Se eu não falar para ele fazer alguma coisa, ele não faz sozinho. Então, o que eu tenho que falar para ele, ó? Se for maior que, for menor que 940, você vai, você vai deixar no 10 de baixo, desligado, e o pino 9 alto. Se for maior, tu vai deixar o pino 10 ligado e o pino 9 desligado. Agora sim vai funcionar, pessoal. Ó, 940, ligou verde. Voltei, vermelho. Voltei, verde. Eu poderia fazer o quê? Fazer uma escala de LEDs. Por exemplo, e no 100 essa seleção é de verde, no 200 o vermelho, no 300 o azul, no 400 o outro e assim por diante. Vão colocar vários LEDs diferentes. Então, esse é o nosso mão na massa de hoje. Pessoal, eu passei aqui para vocês as duas formas que eu trabalho em sala de aula, tá? Primeiro, professor Fernando, desculpa, você mandou aqui no chat. Você conseguiu achar, prof? Ah, tá. É o fotorredutor. Desculpa, prof, eu não acabei não vendo no chat, tá? Pessoal, vamos lá então. É, como que eu trabalho esse conteúdo em sala de aula? Eu vou trabalhar, tá? Não trabalhei ainda não. Com o sexto ano, eu ainda não trabalhei. Com o sétimo, eu já trabalhei isso, tá? Então, como que eu vou trabalhar isso com o sexto ano? Igual eu fiz com vocês. Vou mandar para ele do projetinho já pronto, né? E vou falar para ele, ó, vamos colocar o código junto com o professor. E aí eu vou, deixa eu puxar para cá o código, tem gente tentando copiar aqui, eu tô. Aí. E eles vão copiar o código junto comigo. Agora, pessoal, assim, o sétimo ano, como que eu vou fazer com eles? Eu vou dar para eles a tela do Tinkercad em branco. E aí, pessoal, com o sétimo ano, tá? Você já prepara umas 3, 4 aulas, tá? Porque eles vão ter que montar todo o nosso circuito. Depois eu vou fazer o código com eles. E depois eu vou mandar eles fazerem essa opção aqui a mais, ó. De colocar um jumper a mais. Para poder ligar os dois LEDs. E aí alterar o código. Bom? Então, o sétimo ano já é uma dificuldade a mais. Se você levar isso aqui lá no oitavo ano, eles vão gostar dessa atividade. Bom? O sétimo ano já é um pouquinho mais complicadinho para eles, mas eles conseguem fazer também. Beleza? Pessoal, quem conseguiu fazer a atividade aí, dá um joinha, por favor. Conseguiram ligar os dois LEDs, né? Separadamente. Professor, conseguiu? Eu vou tirar um print dessa tela aqui, pessoal. Eu vou mandar lá no grupo da turma, para vocês poderem daí pegar e realizar depois com suas turmas, tá bom? E deixa eu achar, você achei o WhatsApp. Mandei lá então. Não sei porque no WhatsApp, quando eu mando o print, fica um pouquinho ruim a imagem, mas vai dar para entender. E aí, pessoal, né? Como eu falei para vocês antes. Nem tudo aqui o professor sabe de cabeça, né? Uma boa parte a gente sabe, mas ó, eu também carrego minhas colinhas para cima e para baixo. Bom, então, o primeiro código aí eu também tenho a minha colinha. O segundo código fui eu que montei, mas o primeiro código tem a colinha aqui também. Bom, e agora sim, pessoal, então o nosso relato de
implementação. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nossa planilha. Eu mandei ela no chat, vou mandar ela de novo para vocês. Beleza, professor Nier? Tranquilo, prof. Se pegar uma água ali ainda, dá tempo de tomar uma aguinha. A gente entrar no nosso relato de implementação. Então, pessoal, aqui, por enquanto, nós temos apenas 5 apresentações, tá bom? Se alguém mais estiver, né, com o seu relato pronto, professor, eu tenho certeza que todos vocês estão com tudo pronto. Prontíssimo. Né? Só falta chegar aqui, professor, vamos apresentar. Acabou. Bom? Se mais alguém tiver com o relato pronto, quiser vir apresentar, ainda dá tempo. Prof. Anderson. Oi, prof. Então, os meus alunos, a gente fez hoje a implementação, a parte da apresentação não está concluída. Mas, se quiser, eu posso mostrar alguns vídeos dos alunos desenvolvendo o projeto, posso fazer dessa forma. Posso lhe encaminhar para o professor poder abrir aí. Não vai dar certo. No meu notebook aqui não está abrindo a câmera, o que eu tenho aqui. Ou eu deixo para a próxima, de qualquer Eu acho forma. Que deixa para a próxima, prof. Tá Você coloca no slide certinho, tá melhor. Tá bom? Pessoal, daí assim, se alguém tiver com o slide pronto, ali, pelo menos as últimas 2 páginas, tá? Quiserem apresentar, daí a gente já auxilia ali. Se não, né, temos 5 hoje. A turma de vocês tem 16. Aí na próxima reunião fica um pouquinho apertado, mas é tranquilo. Pessoal, na reunião número 10, né? Foi próximo, mas é a reunião número 10. Fidonir, pode falar? Prof. Juvenal e todo mundo, olha, prof, eu tô com a apresentação, a implementação já está, só falta eu coletar alguns depoimentos dos alunos e ver com a vice-diretora se ela consegue fazer um feedback para eu postar essa semana ainda. Mas está tudo lá, as fotos já está lá, tem um vídeo também, tem a descrição, só que não está naquelas últimas páginas. Mesmo assim, eu posso apresentar e tentar reduzir ali o tempo de fala. Beleza, prof. Tranquilo. Pode apresentar sim, então. Tendo algo no slide, dá para apresentar, tá bom? Tá. Você me fale aí que momento que eu assumo aqui para apresentar, então. Você colocou, você está em segundo, tem a professora Fernanda Sérgio e o próximo já é você daí, tá bom? Tá aqui compartilhado no... Então eu vou compartilhar daqui. Agora a professora Fernanda, o próximo aí é você, tá bom? Ah, tá, desculpa. Tá. Pessoal, aí assim, nós temos o nosso feedback, tá bom? Como que vai ficar? Quem veio na reunião de hoje, que vai apresentar hoje, vai fazer o feedback das pessoas da reunião número 10. E quem vai pensar na reunião número 10 faz o feedback de hoje, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, pela ordem que tá aqui embaixo mesmo, seguindo a ordem de vocês aqui embaixo, tá? Professora Fernanda, quem vai fazer o feedback dela vai ser o professor Dimas. Do professor Joanir, o professor Mauro. Da prof. Ana, a prof. Aline. Do prof. Do prof. Jean, a prof. Andret. E da prof. Cláudia, a prof. Elisa. Beleza? Então, estão aqui organizados vocês já. Aí vocês vêm aqui na frente, façam um feedback legal, né? Falem bem dos vossos colegas. Então, para que possamos aproveitar bem esse episódio, confira nossos combinados. Você terá 10 minutos, tá? Então, nós estamos em 10 minutos para cada um, tá? Dá uns 50 minutinhos no máximo, pessoal, tá no máximo. Tá? No máximo estourado 10 minutos aí, tô colocando o celular para poder contar aqui o tempo, então, tá? Siga o roteiro e respeite o tempo disponível. Compartilhe com o elenco, né, a produção do seu Google Apresentações. Quem vai assistir, né, os maratonistas que somos nós. Acompanhar atentamente, usar o chat para interagir.
Registre seu feedback na planilha. Caso faltar algum tempo, né, para conversar com a pessoa ali diretamente, usa o WhatsApp, usa o Classroom, né, o e-mail, uma outra forma de comunicação. Evite comparações e, né, participe da transmissão nos momentos que são indicados, tá bom? Então, após cada relato de apresentação, pessoal, podem utilizar aqui, ó, né, nossas reações aqui do Google Meet para poder, né, também, né, dar um feedback para nossos colegas. Enquanto isso, daí quem está lá dando um feedback no nosso planejamento ali, faz um feedback escrito, tá bom? Professora Fernanda Sérgio, tudo pronto? Uhum. É para eu apresentar todos os slides ou só os 2 últimos? Prof, os 2 últimos, tá? Tá. Eu vou interromper aqui o meu, então, você pode apresentar o seu. Pessoal, aí lembre também tá, de passar um feedback da escola. Ah, o meu colégio cívico-militar é integral, é técnico, tenho todas as aulas no laboratório, uma vez por semana. Bom, professora Fernanda, os alunos são seus. Então, eu sou professora do Colégio Cívico Militar. Apliquei a minha implementação com o 7º ano. E fiz bem como o professor falou na aula, bem passo a passo. Usei até os seus slides aqui para explicar o que era cada componente, né? O objetivo era construir o robô, conhecer ali o kit básico, o LED, a protoboard, a bateria, e depois os conceitos, porque daí eu passei no quadro, e tentar ali acender o LED, né? Fazer o circuito. As minhas estratégias foram a robótica educacional, que é uma robótica em sala de aula, porque eu não tenho as 2 aulas no laboratório, né? É uma no laboratório e uma em sala de aula. Então, as que eram na sala, eu fazia toda a parte teórica, e aí depois no laboratório a gente trabalhou o Tinkercad. Eles trabalharam em grupos, e aí desenvolveram o robô deles com material reciclado, eles se levaram, né? E a gente dividiu de acordo com o material que tinha no kit da escola, né? Eles têm... Deu para 7 grupos certinho, daí eu levei mais uns 2 kits que eu tinha, e aí a gente dividiu esse tanto de grupo, que aí nas fotos só quis ficar as 2 meninas, né? Mas os outros grupos, eles eram maiores. E aí ficou bem dividido. Então, no primeiro momento, eu usei os slides que o professor apresentou aqui para gente, passei para eles os conceitos de tudo, né? O que era o LED, o jumper, a protoboard, como que eram as perninhas do LED, né? Qual que era positivo, qual que era negativo, o que era polaridade na sala. Aí depois, quando a gente ia para o laboratório de informática, aí trabalhava no Tinkercad. Aí, numa outra aula, eu levei o kit. Primeiro, eu só passei a parte teórica. Em outra aula, eu levei o kit só para eles verem, nem para eles fazerem. Só levei o kit que estava comigo, para eles verem o que era cada componente do kit. Aí, mostrei. Aí, na outra aula, aí mostrei o Tinkercad também. Conectei o meu computador no Educatron. E aí, montei o esquema igual o professor fez aqui com a gente hoje. Aí eu montei um para eles verem como que era. Aí na outra aula que eles fizeram no computador, né? Fiz bem passo a passo, assim. E mostrei aquele outro também que o professor passou, ou do Tinkercad, aquele outro site que era mais fácil, né? O simulador. Aí eles fizeram nos 2, tanto no Tinkercad como no simulador. Aí, numa outra aula, a gente criou os robôs, aí eles montaram os robôs de material reciclado. Então, foi ideia deles, né? O de cima ali dos meninos, eles montaram era um gatinho. E as meninas, esse robô delas aqui era um robô de chá revelação. Daí que elas iam escolher se acender a luz azul é porque era menino, e se acendesse a luz vermelha é porque era menino. Era o chá revelação delas. Aí, então, numa aula a gente fez só os robôs, daí na outra aula que a gente colocou os
montamos os circuitos e colocamos os LEDs, porque é uma aula só, as minhas aulas não são juntas, né? É uma aula num dia, outra no outro. Então, foi bem passo a passo para eles conseguirem fazer. Eles gostaram muito, né? Dá para ver pelo sorriso deles mexerem com isso, né? Acender a hora que acendia era a sensação. E quando eu deixava eles pegarem mais LED, e aí eles iam conseguindo acender mais LEDs, colocando mais baterias e misturando pegando do colega, né, para montar, fazer circuitos maiores, era o que eles mais gostavam. Tanto que nos depoimentos lá, eu pedi para eles escreverem em papeizinhos, eles falaram que querem que durante o ano tenham mais atividades assim, porque eles gostaram muito de interagir e fazer coisas diferentes, né? Nessa turma todo mundo levou, eu só fiz com os sétimos anos, eu tenho 3 sétimos anos, esses levaram. Os outros eu montei o kit, o robozinho que tem lá no Alura mesmo, né? E com o 6º ano ainda não consegui chegar nesse nível aí, eles estão mais atrasados, mas quero montar ainda pelo menos os robozinhos com eles. Só passei também os conceitos, mas ainda a gente nem acendeu o LED porque eu estou fazendo semana de prova. Isso foi legal também, porque aí a gente fez todo esse trabalho e depois eu faço prova escrita, né? Aí eu escolhi alguns exercícios, tanto da parte de pensamento computacional, ali de programação, né, do Alura, quanto os sobre a robótica. Aí eu coloquei o que era a polaridade, então eles lembravam porque a gente já tinha montado qual era a função de cada um, da placa, do jumper. Deu bem para finalizar o trabalho, né, com uma avaliação. Foi isso. Ótimo, prof. Parabéns pelo seu relato de implementação. E pela carinha dos alunos ali, eles amaram realmente ali o seu Renato, sua forma de trabalhar com eles. Olha, robô de chá de revelação, eu não tinha pensado nisso ainda, sabe? Mas é uma ideia legal, as meninas gostam, né, dessas coisas diferentes. Vou levar para meus alunos também, prof. Prof, qual foi a sua maior dificuldade? Nem considero a falta de material, porque eu acho que a gente é professor há tempo, a gente já se vira, né, com o que tem. Eu acho que a maior dificuldade... como eu escolhi o 7º ano, é uma turminha boa minha, eles já eram meus ano passado. Então, a gente já tem uma interação maior. Eu achei que ia ser difícil eles montarem no Tinkercad e foi... Todo mundo montou, assim, daí o que não conseguia montar, eu pedia para outro colega ajudar, né? Eu ainda acredito que mais difícil é com o 6º ano, né? Montar... porque eu fiz só esse, né, professor? Porque eu acho que é muito... O outro que tem que ligar no computador, com o cabo, e mais esses códigos, aí eu acho que já é mais complicado. Então, esse daí foi bom, eu gostei, eles gostaram, todo mundo conseguiu fazer, né? Agora, eu acho que a dificuldade vem com os próximos, né? Usar o Arduino, ligar o cabo no computador, mais o M-Block, isso eu já acho mais pesado. Parabéns, prof, pelo seu trabalho, então, mais uma vez. Ficou ótimo, estou ansioso para ler ele completamente. Prof. Joanir, tudo certo? Beleza, prof, pode parar de compartilhar. Então, prof. Fernanda, prof. Joanir já pode compartilhar o seu. Aí o professor Dimas já pode ir lá e comentar, tá, sobre o trabalho da professora Fernanda. Bom? O bom desses compartilhamentos é a gente pegar várias ideias, né, pra gente copiar. Eu tô com o meu post-it aqui, já tô marcando aqui já o que eu vou copiar de quem. Johnny, você quer... Ah, tá. Já tá abrindo ali já. Beleza. Beleza, professor Johnny, os alunos são seus. 10 minutos. Tá mutado o microfone, prof. Vou cronometrar aqui, prof, para eu não me perder na organização, porque eu sou professor de humanas e professor de humanas gosta de falar muito. Bom, vamos lá para a apresentação. Eu não fiz aqueles slides últimos lá ainda, tá, prof? Mas assim que possível eu vou sintetizar lá e entregar tudo certinho.
Bom, eu estou lecionando num colégio cívico-militar também. O colégio se chama Anésio de Almeida Leite, ele fica localizado no município de Jacarezinho, e o NRE de Jacarezinho, norte do Paraná. Eu não tenho uma turma de 6º ano, eu tenho turmas de robótica e programação só de 8º e 9º. Enfim, mas eu tenho uma turma de robótica primeiros passos, de contraturno, é um projeto, né, que acho que vocês conhecem bem, e eu tenho uma turma inteira só de 6º ano. Acho que dá uns 20 e poucos alunos, né? Nem sempre vem todo mundo, mas é bastante cheia a turma. Isso é um bom sinal. Daí eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente lá. Bom, o objetivo de aprendizagem eu ainda não coloquei aqui, tá? Mas aqui vai ficar mais claro aqui na descrição, porque os objetivos estão um pouco dissolvidos aqui, mas depois eu vou preencher certinho lá, prof. Juvenal. Então, trata-se de um projeto, a descrição, né, de criação de um protótipo de semáforo de uma via, programado com Arduino. E ainda que vocês achem que, de repente, está muito difícil, a prof. Fernanda até fez um comentário que não saberia muito bem se daria muito certo e não seria muito difícil usar uma programação com todos os cabos e Arduino e tudo mais. Eu já acho que é mais fácil do que ter que construir esses materiais makers, assim como está proposto no projeto que você executou, prof. Fernanda. Então, eu acho que você fez o mais difícil, na verdade, porque eu não tenho muita habilidade com essas questões maker, né? Preciso desenvolver isso, obviamente, mas eu teria mais dificuldade em trabalhar com essas partes mais artesanais, assim, das coisas, né? Construir um robozinho, cortar, e riscar, e pintar, e colar. Bom, mas enfim, né? O projeto foi esse, eu tive que adaptar aí, o prof. Juvenal já tinha consultado ele antes, ele falou que podia ser. Então, o projeto está previsto na aula número 10, lá, Circuito Elétrico 3, no material de robótica, primeiros passos do ensino fundamental, módulo 1. Então, esse projeto foi dividido em 2 etapas, né? Eu vou falar, não vou ler, tá? A primeira etapa, eu fiz com os estudantes, e esses estudantes estão chegando agora, né? Estudantes é a primeira vez que tem contato com robótica, com programação, inclusive. Então, eu fiz com eles a etapa digital, né? A etapa virtual ali, como o prof faz com a gente aqui, do Tinkercad, né? Então, primeiro eu falei assim, eu não vou falar, né? Dar uma aula teórica sobre conhecimentos de eletrônica, de circuito, não vou fazer isso não, então eu vou fazer na prática, né? Então eu peguei eles, vamos lá abrir o Tinkercad, só para abrir a conta no Tinkercad foi um parto, porque essa turma é composta por estudantes de muita baixa renda, de uma característica social e econômica, assim, bastante difícil, sem acesso a bens culturais, é uma comunidade de periferia, né, como a maior parte das escolas do nosso Paraná é assim, e tem muitas crianças analfabetas que chegam para nós. Só este ano, em 3 sextos anos que nós temos, tem cerca de 12 crianças que não sabem ler e escrever. E eu estou com 3 deles dentro do curso de robótica, né, desse projeto de robótica. Eles não sabem ler nada. Eles mal sabem ler o nome deles, escrever o nome deles, e mexer com o computador, então, nem se fala. Então, foi bastante difícil, mas deu para abrir a plataforma deles lá, eles abriram uma conta. Eu abri por dentro da minha plataforma uma sala de aula, dei para eles um código, criei nicknames para ele lá, e deu certo. Aí construímos uma noção de circuito elétrico bem simples, com um LED só, uma fonte de alimentação. Primeiro usamos uma bateria, depois passamos para uma placa de Arduino, tudo no virtual, né, no Tinkercad. E daí sim eu expliquei para eles como que é uma fonte de energia, para que ela serve, né, as polaridades da fonte de energia, e a finalidade era ligar um LED. Então, ligamos um LED com bateria, depois ligamos uma só LED com a placa de Arduino, e aí eu fui incrementando, pouco a pouco, né? E isso demorou, prof. Juvenal, umas 6 aulas, pelo menos, 6 tempos de aula aí, no mínimo, né? E aí, dentro do próprio Tinkercad, a gente foi lá para aqueles códigos de programação, porque eu disse para ele, olha, a gente tem agora um circuito, mas eu não quero que todas as lâmpadas fiquem acesas ou ligadas ao mesmo tempo. Eu quero montar um semáforo. Então, eu preciso dar uns comandos para essas lâmpadas desligarem, ligarem no tempo correto e por um tempo correto também. Então, ensinei a eles a programar em bloco, isso é muito familiar, porque eles já estão lá no Start Lab com outro professor, né? E aí, deu certo no Tinkercad, com muito custo, obviamente, né? Vocês sabem disso.
E aí depois foi a hora da porca torcendo o rabo, de fato, né? Vamos para a prática. Aí eu peguei e apresentei alguns componentes do kit de robótica para eles, o físico, né, a placa de prototipagem, as LEDs mesmo, da diferença entre a perninha torta, a perninha mais comprida, que é a positiva. Mostrei para eles os condutores, falei da condutividade, da semicondutividade, da não condutividade também, mas isso tudo na linguagem deles, né? Que a gente está com um alto padrão de conceito, mas lá é tudo simplificado. E aí a gente montou o circuito físico, tive que ir lá um a um, né, verificar os LEDs estavam corretamente colocados na protoboard, os jumpers, os resistores de 220 ohms, tal. Eu expliquei para eles qual que é a ideia do disjuntor, usando a analogia do corredor, o atletista, né, o atleta corredor de corrida de obstáculo, daí beleza. Aí chegou a hora de programar e eu tive que apresentar para eles uma nova plataforma que é o M-Block. Então essa foi a segunda etapa da montagem do circuito físico e do M-Block. Essa deu um pouquinho mais de trabalho, né, porque tinha que fazer a conexão do computador do Chromebook com a placa de Arduino, tem todos uns detalhezinhos lá, puxar uma placa de Arduino Uno correta lá para fazer o carregamento do código, né? Mas no final das contas, depois de umas boas aulas e muito cansaço, mas muito cansaço mesmo, eu tive a ajuda de umas tutoras que eu selecionei lá das turmas mais avançadas, um pouco de terceira série, de segunda série, algumas meninas lá que estão muito mais avançadas puderam me ajudar lá com toda essa criançada mais nova, né? Isso fez toda a diferença, né, para mim, umas monitoras lá. E aqui tem umas fotos. Então, essa é parte da turma. Esse dia que eu tirei foto, ela não estava completamente cheia, mas já tem aqui, sei lá, acho que umas 12 crianças aí, mais ou menos, né? Eles são um pouco inconstantes, né? Tem dias que vem todo mundo, tem dias que vem 10, tem dias que vem 12, é assim, né? E às vezes tem que ficar retomando conteúdo com eles. Então, tem umas fotos, essa aqui é de vários ângulos da turma toda, reunidas, né? Aqui tem a foto de alguns, em especial eles estão programando no Tinkercad primeiro, nessas duas de baixo, aqui na de cima já tem uma conexão USB com a placa de Arduino, né? Aqui também agora no M-Block, né, umas fotos desses pequenos aí, construindo os blocos no M-Block, né? Lá tá as pinagens, né, das três portas de Arduino, com os 3 LEDs de diferentes cores, né, para fazer a equação do tempo lá. E tem um videozinho aqui, que eu vou mostrar só esse, tá, prof? Tem mais um vídeo mais curto lá, mas eu vou mostrar só esse aqui. Bom, nós temos aqui turma aqui de 6º ano, na maioria. Primeiro ano de robótica primeiros passos. Temos aqui um código do M-Block de um semáforo de via única. Ó, vermelho, 5 segundos. Para que você colocou de novo, cara? Para de apertar, ele vai continuar o resto da vida aí agora. Isso. Ó, amarelo por 5 segundos. Vermelho por 5 segundos e ele vai dar um looping. O teu não está dentro do looping, cara. O dele estava fora do bloco repetir para sempre, ó. Ele tá solto aqui, cara. Tive que corrigir na hora do vídeo. Tá faltando um bloco aqui do repetir para sempre, cara. Repetir para sempre. E agora tudo isso aqui dentro do repetir para sempre. Agora carregar código de novo, senão ele vai ficar só uma vez fazendo ali. Olha, o dela foi, tá repetir para sempre aí funcionando no M-Block. Que série você é? 6º A. 6º A. Ó, então nós temos aqui um circuito programado de um semáforo, por enquanto só de uma via, né? Estamos com os resistores ali. O negativo aqui está carregando o código ainda. O que você tá fazendo? Aqui está funcionando, meninos? Que série vocês são? 6º B. 6º B. O que vocês estão achando da robótica aí? Muito legal. Muito legal?
Por quê? Porque sim. Aí, 5 segundos. 5 segundos. Então, esse é um trabalho aí que a gente está desenvolvendo com a galerinha de robótica primeiros passos. Dá um oi aí, gente, para a câmera aqui. Muito bem, gente. Parabéns aí para quem conseguiu e quem já aprendeu bastante coisa. E vamos acertar quem não conseguiu ainda, tá? Bom, foi um sucesso no final das contas, né? Com todas os altos e baixos, as dificuldades que a gente tem. Aqui tem um outro vídeo agora, esse é anterior, né? Do Tinkercad. Enfim, né? Acho que eu vou... Já passei do tempo aqui, desculpe, prof. Juvenal. Então, foi muito bom, assim, apesar de todas as dificuldades socioeconômicas, dificuldades de aprendizagem que eles têm. Esse é um tipo de material, de conteúdo, gente, que empolga muito eles sentem-se muito atraídos por isso, é incrível. Meninas e meninos, né? É incrível como eles se sentem atraídos por esse tipo de trabalho, assim, é uma oportunidade muito bacana, assim, de a gente aproximar eles da escola, tirar um pouco eles nesse projeto aí, tirar um pouco eles da vulnerabilidade das ruas. Tem alunos ali que eles querem frequentar as 3 turmas, eles não querem mais deixar a robótica para trás, né? Se eles pudessem, eles participavam das 3 turmas de contraturno, eles viriam todo dia na escola. É isso, prof. Bom, professor, posso dizer parabéns, um ótimo trabalho seu. E aí a gente volta para a questão social, né? Esses alunos que têm mais dificuldade são os que mais gostam, mais se sentem aproximados pelo trabalho, e a importância do professor, no caso, o professor Joanir, para esses estudantes. Então, professor, eu posso dizer parabéns pelo seu trabalho e continue com esse ânimo aí, que essa galerinha vai seguir longe, hein, professor. Prof. Andes, você ergueu a mão? Alguma coisa? Ah, tá. Beleza, pessoal. Peço ao professor Mauro, então, que faça o feedback do professor Joanir. E aí já a prof. Ana já se organiza. A concorrência hoje de melhor tá difícil, hein? A professora Fernanda e o professor Joanir estão batendo ali. A professora Fernanda com o seu robô ali, que diz se é menino ou se é menina. O professor Joanir com essas criançadas aí. Vamos lá, prof. Ana, agora com você. Minha internet aqui tá bem Beleza. devagar, mas acho que deu certo, Tranquilo, né? prof. Os alunos são seus, 10 minutos, prof. Então tá. Aqui do ladinho. Então, eu sou a professora Ana Carla, eu trabalho no Colégio Estadual Cristóvão Colombo. É um colégio integral, então eu tenho todas as turmas ali do fundamental, mas a minha implementação foi ali voltado para o 6º ano, né? Que foi ali acho que a minha maior dificuldade no começo é ensinar um pouquinho para eles. Eu comecei a minha aula dividida em 2, foi praticamente 2 aulas. A primeira aula eu usei todo aquele material que o professor compartilhou com a gente lá, acho que foram as duas do GE, as 2 aulas, e fiz um resumão e juntei em uma. Então, eles entendem um pouquinho da polaridade, o circuito aberto, fechado, a protoboard, o Arduino, o jumper, positivo, negativo, a pilha moeda. E nessa segunda aula, eu relembrei os conceitos de tudo que a gente viu na aula anterior e fui entregando os kits. Então, relembrei lá a pilha moeda, polaridade, entreguei a pilha moeda para cada grupo. Depois eu fui ali pro jumper, o resistor, fui relembrando o conceito de cada um dos componentes e entregando para a turma. O objetivo ali final era que os alunos eles conseguissem, né, fazer esse LED acender. E os primeiros que eu entreguei ali foi a pilha, moeda e o LED. Então, o primeiro teste que eles já fizeram ali logo de cara, que era para ver se a pilha estava funcionando, na verdade, eu tinha feito teste antes, né? Todas estavam, mas eu ia passar para eles. Ó, vamos ver se tem algum LED queimado aqui, vamos testar esse LED, ver se está acendendo ou não.
E daí acho que teve só um grupo que colocou a polaridade errada. A professora, o meu não tá, o meu tá queimado. Fala, vamos ver se tá na polaridade certa. Foi até engraçado. Daí os próprios coleguinhas ali da sala já foi lá ajudar o outro coleguinha. Fala, professora, ele colocou errado aqui. Foi o maior auê a minha aula, mas foi bem dinâmico, bem legal. E daí eles conseguiram, viram que todos os LEDs estavam funcionando e fomos ali para a parte da protoboard dali, ligando a pilha moeda, que foi bem legal, os alunos gostaram bastante, né? Não cheguei a concluir igual os outros profs, aí fiquei até meio com vergonha agora que eu fiz só essa parte inicial mesmo com eles, né? Não consegui avançar mais que isso. Já foi ali, tudo isso foi 3 aulas. Então, a primeira aula foi ali explicação e a segunda, por ser aulas geminadas, peguei a outra aula também. Então, acabou utilizando ali 3 aulas para trabalhar tudo isso daqui. É uma turma, assim, que eles têm muita dificuldade, né? Não tem noção nenhuma ali na parte da programação, na parte da robótica, mas que aos pouquinhos ali estão se interagindo. Até a pedagoga que foi lá fazer a observação na minha aula, ela falou que de todas as aulas assim que ela tem acompanhado, eu consegui cativar os alunos, que eles realmente ficassem ali prestando atenção no que eu estava falando. Quando tinha algum coleguinha conversando com o outro ali, eles cutucavam, oh, fica quieta aí, eu quero ouvir a professora explicar, sabe? Assim, porque eles assim, eles gostam, acho que na parte de quando tem que colocar a mão na massa, que eles veem algo que é diferente, que eles não conhecem, eles estão interessados. Aí tem um vídeo aqui, não sei se vai dar. Foi bem curtinho o vídeo, mas eles conseguiram ali entender e todos queriam testar para ver se estava funcionando certinho a polaridade positiva e negativa. É isso. Parabéns, Profiana. Profi, vamos lá, passa para nós um pouquinho do seu contexto escolar. Como que são esses alunos aí? São muito agitados? São mais tranquilos? A 320? 240? É a polaridade maior que tem. E Eles esses são bem alunos aí agitados. vieram com muita dificuldade para o sexto ano, prof? Muita dificuldade. Assim, a questão até da alfabetização, tudo. Mas turma bem complicada mesmo, assim, de trabalhar com eles. Mas eles têm vontade de aprender, igual eu falo sempre para os outros professores. É uma turma, assim, que ela tem inúmeras dificuldades, a parte da escrita deles, nossa, dá até dó, mas eles têm vontade de aprender. E eles não é igual as outras turmas, sexto e sétimo ano, não, sétimo, oitavo, nono, que tem vergonha de perguntar. Que a partir do sétimo ano já fica com vergonha de não entendeu? Eles ficam quietos. E eles não. Eles levantam a mão, ele questiona, professor, eu não entendi. Aí no Jumper, eu fiz uma regrinha. Então, tudo que é marrom e preto, e eu coloquei o roxo, vai ser polaridade negativa. E as outras cores vai ser polaridade positiva. Até eu entreguei de propósito para uma turma um jumper, 2 amarelos. Aí ele falou assim, professora, você entregou errado. Eu falei, eu entreguei errado, mas o que a professora entregou errado? Né? Mas aqui tem 2 positivos, não vai dar certo a minha ligação. Não vai funcionar meu LED, né? Então, assim, querendo ou não, que como eu não sou leiga nessa parte, não entendo nada ali da robótica, eu tenho que estabelecer alguns critérios para a hora que eu chegar e identificar o projeto do aluno, eu ver ali que está invertido alguma coisa, né? Então, a questão da polaridade ali, assim, ajudou bastante nas primeiras aulas. Com o sétimo também deu super certo, da polaridade, né? Estabelecer as cores ali também, em oitavo e nono. Ótimo, prof. O prof tá igual o Ralph ali, nosso videozinho então, de hoje, né? Ah. Aprendendo ali, vai ensinando, e vai aprendendo e vai ensinando também. Mais ou menos Ótimo, desse prof. jeito. Parabéns, prof. Parabéns. Bom, Obrigada. peço então para a prof. Aline fazer o feedback da professora Ana lá no nossa planilha. Enquanto isso, o professor Jean já se organiza para assumir a nossa sala de aula de hoje.
Tá compartilhando? Assim que eu tenho. Boa noite a todos, sou o professor Jean. Colégio que eu trabalhei é o colégio Dom Pedro I, né, de Janiópolis, a cidade aí do professor. Colégio pequeno, né, colégio pequeno, cidade pequena, é um 7º ano que eu trabalhei. E, assim, turma bem agitada, eles gostam de conversar, os professores lá reclamam um pouco da conversa, mas, assim, como a gente já vem falando aqui nas nossas aulas, aqui nas nossas reuniões, a robótica é diferente, né? Prende os alunos, eles gostam do novo, né? Como eu vi os professores apresentando aí a questão de acender o LED, questão de você conectar, fazer acontecer, né? Então, eles fazem ali o maker, eles gostam bastante, principalmente o 6º e o 7º ano, né? Então, prende bastante atenção. Então, eu me dou muito bem com a turma, tem uma relação muito legal com eles, igual a professora falou aí, uma professora comentou agora, que quando tá a conversa, assim, o outro, peraí, quero escutar o que o professor tá falando. Então, comecei o meu projeto, né, eu gosto de trabalhar a aula expositiva dialogada, eu acho que a gente, por mais que a gente está trabalhando um conteúdo com muita prática, acho que a aula expositiva dialogada ali dentro da sala ali é essencial. Então, na aula expositiva dialogada, eu levei para eles o conceito, né, básico, né, do que é um circuito elétrico. Aí a gente trabalhou a questão dos componentes, o jumper, a placa protoboard, a placa Arduino, trabalhando todos os componentes ali, o resistor, o LED. Então, trabalhando todos os conceitos, eles anotaram, dividimos em grupo, né? Foi dividido em grupo ali o pessoal, já dividi em grupo, porque os computadores são quantidades, não dá para todos os alunos, e os kits também não dá para todos os alunos. E até a questão da gente fiscalizar, a gente trabalhar, a gente tirar uma dúvida, é muito aluno, né? Então, dividi em grupos, e esses grupos, cada um do grupo ali, eles copiavam ali os conceitos, deixavam tudo anotadinho, quando a gente, aí, próximo passo, laboratório. Aí todo mundo, caderninho debaixo do braço, o grupo ali debaixo do braço, abria uma alura, abria o caderno, e aí a gente ia fazer a prática. Então, passei por todos com o 7º ano, a gente terminou o projeto. Então, passei por todas as etapas. Então, desde ali da questão de acender o LED com a pilha, moeda, depois a gente usar os conectores, né, com a placa Arduino, né, com outra forma ali de alimentação, né, energia, né, um foi com a pilha, outro foi alimentando ali com a placa Arduino, ali com o computador. Então, a gente passou por todas essas etapas, e assim, 7º ano gostou muito, mas o 6º ano, eles é o auge, né, para eles. A hora que acende as luzinhas ali, eles fazem acontecer. Então, assim, aí a gente chegou no ponto da questão do protótipo. Então, eu pedia para eles levar o material reciclado, e aí um levava, outro não levava, esquecia, eu falei, quer saber? Imprimi, né, os protótipos que tem lá no Alura, levei para eles, e aí que entra a parte legal, né, dos formadores, né, até o professor, né, da gente teve uma aula que foi a questão da gente, como que eu vou dizer, da gente trabalhar a questão ali a ideia, né, pessoal, vamos lá, quem que é o personagem de vocês? Então, saiu Minions, saiu Hulk, saiu Princesa, né? Então saiu vários tipos de personagens. Então foi bem legal. 6º ano, 7º ano se divertiram muito pintando, recortando, fizeram um cenário, né? Até vai ter uma imagem ali, depois eu vou mostrar. Saiu o cenário. E aí entra a parte mais, fomos ali passando as etapas e chegamos na parte mais difícil, né? Que foi a questão da gente programar. Trabalhamos também, né, em sala de aula a questão da plataforma lá, né, online lá de fazer, Tinkercad, né, trabalhamos Tinkercad, fizemos ali o protótipo. Então, assim, a gente foi fazendo passo a passo, fazia laboratório, fazia sala de aula, a questão de a gente debater bastante, então aquela aula bem interativa, os alunos sentavam no redor, aquela bagunça, eu cuidado com o meu kit, LED, você vira as costas, daqui a pouco o aluno tirou o LED da caixa, já está acendendo, professor, consegui acender. Então, assim, eu me divirto bastante com os alunos, principalmente esse 7º, né, porque eles gostam muito. O 8º, 9º, às vezes você faz alguma coisa ali, legal, professor, só isso, acontece.
e o sexto, sétimo tudo é festa para eles gostam bastante. Eles dão mais valor, né, nesses novos aprendizados. Então, a gente trabalhou, montamos circuito elétrico, trabalhamos bastante a plataforma Alura, eles assistiram bastante as videoaulas, por mais que eu mostrava as videoaulas para eles, os grupos ficavam cada um com o seu computador, e eles assistiam as videoaulas, aí aquele um voltava naquela parte que não estava conseguindo fazer, eu dava uma assistência, pedia para o amigo que já tinha conseguido fazer acender os LEDs, então assim, a gente trabalhou, trabalhou muito dessa forma. Por mais que são alunos, a gente também tem bastantes alunos carentes, mas assim, eles, por conta deles usarem bastante laboratório para várias plataformas, né, sétimo ano, sexto ano a gente tem mais dificuldade, muito mais dificuldade. Mas o sétimo, como já teve o ano passado, então já sabe mexer mais na plataforma, eles não têm tanta dificuldade com a tecnologia, com o computador, com a Alura, né, com a parte da programação, porque já tiveram programação ano passado. Deixa eu mostrar algumas imagens aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, aqui a gente teve, ó, os alunos acendendo, não vai dar para ver muito bem, mas os alunos acendendo LED. Deixa eu carregar aqui. Então, ali eles acendendo o LED, tem a placa, né? A placa Arduino, o sensor ali de luminosidade, né? Aí as meninas aí fazendo também. Então, assim, ó, elas estavam ali na minha mesa ali apresentando, outros alunos lá atrás fazendo, né? Então, quando surgia dúvida, eu tirava dúvida de um, tirava de outro, eles voltavam nos vídeos para poder estar fazendo novamente. E a gente fez a adaptação, adaptamos também. Pegamos a questão do que estava sendo feito no Alura, e assim, acendi a luz, né, e tudo mais. Eu falei, mas quando apaga a luz, não apaga o olho do robô, né? Vamos adaptar, vamos fazer isso acontecer, vamos ver se a gente consegue. E aí, tem um videozinho aqui. Deixa eu ver se vai. Acende. Apaga. Então a gente trabalhou, né, a questão de acender a luz, e aí a questão do robô falava, né, o robô protetor, pessoal, de noite em casa, a hora que apaga a luz para dormir, o robô vai acender o olho ali, né, né? Então assim, eles gostaram bastante da ideia. Então isso aí foi mais uma adaptação, né, então assim, eu vi que até essa forma aí que eu fiz, até sem programação ele funciona, né, só com os conectores e com o sensor LDR, né, os LED ali, ele já consegue, é uma adaptação do Alura ali mesmo, do jeito que estava o Alura ali, retira o LED, coloca os jumpers que estão ali atrás do olhinho do robô, e aí a gente foi inventando, trabalhando, então a gente passa muito tempo no laboratório, professor, o que ajuda, eu vejo muito assim, os professores estão, né, falando que estão atrasados, e assim, eu não estou atrasado em algumas coisas, não estou mais para trás, porque como a gente tem pouco aluno, e tem uma escala, poucas turmas, e 2 laboratórios, então o laboratório eu vou toda semana, até se eu quiser ir às 3 aulas minhas, que é um colégio integral, as 3 aulas de programação e robótica, se eu quiser ir às 3 aulas na semana, eu vou às 3 aulas na semana. Então isso ajuda a gente a evoluir no projeto, né? Porque senão, com certeza eu estava lá ainda acendendo o olhinho ali na pilha, conforme os professores vão falando aí, na questão de usar uma vez na semana ou quase não usar, né? Então, isso facilita para mim, isso ajuda o meu trabalho, né? A questão do laboratório ter ali uma escala bacana ali para os professores de robótica, de programação trabalhar. E feedback foi bacana, diretor, mandei no grupo lá da escola o vídeo, teve vários vídeos, então os professores colocaram lá, pedagogo, que o trabalho foi bacana, foi legal, gostaram do projeto. Feedback dos alunos eu fiz num Jamboard, então eu fiz um Jamboard com eles. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, aí cada um colocou ali o que achava, né? Então, colocaram ali algumas ideias ali, né? Gostaram da aula, gostam muito de robótica. A aula de robótica é divertida, é diferente, né? Até brinco com eles, falo, pessoal, vocês vão copiar comigo, mas não é tanto, né? A gente vai fazer prática, a gente vai praticar. Beleza, professor? Eu acho que não esqueci de nada, não. Eu acho que é isso aí.
Ótimo, professor Jean, né? Primeiro, né, que é a minha cidade, né, onde eu nasci, então já tem uns pontinhos a mais por esse motivo. Tô brincando, pessoal, tá? Mas eu fiquei olhando, será que tem algum priminho meu aí nas fotos? Não tinha. Mas parabéns pelo trabalho, os alunos gostaram bastante, né? E realmente, sétimo ano, eles têm sexto e sétimo ano, eles têm esse amor a mais pela robótica. Pena que no oitavo e nono eles acabam perdendo um pouquinho disso, mas, né, enquanto eles são pequenininhos, tá dando tudo bem. Então, prof. Andret, faz ali o feedback do professor Jean, por favor. E a prof. Cláudia pode apresentar o seu relato de implementação. Enquanto a professora Cláudia vai apresentando, pessoal, eu vou mandar aqui no chat o nosso formulário de presença, bom? Aí vocês já podem responder no bonitinho, após ela terminar, a gente faz nosso print e encerramos a nossa reunião de hoje, bom? Prof. Cláudia, os alunos são seus, 10 minutinhos. Beleza, vou tentar ser rápida. Boa noite a todos. Sou a professora Cláudia, trabalho na escola, em duas escolas na realidade, uma em Borrasópolis, núcleo de Apucarana, e a outra escola é Cruz Maltina, também pertencente ao núcleo de Apucarana. Eu tenho lá em Cruz Maltina, é uma escola de tempo integral, do sexto ao nono, a disciplina de programação em robótica. Como com o sexto e tanto o sétimo, apesar do ano passado eles terem tido aula de robótica, eles estavam bem atrasados, então eu tive que começar do início, então eu optei por pegar a turma do nono ano, que é uma turma bem dedicada, empenhada, e me surpreendeu bastante o trabalhar com eles. Aqui tem uma foto da equipe dos meninos, né, que no nono ano era para trabalhar a questão do servomotor, e eu trabalhei a metodologia do ensino baseado em projetos. Então, na primeira aula, eu expliquei para eles a importância de fazer uma pesquisa e qual seria a necessidade do município deles de ter uma área livre, né, de lazer. Apesar de ser um município pequeno, né, poderia ter mais áreas para eles estarem praticando esportes, né, encontrar os amigos. E daí esse grupo fez uma pesquisa, até me falaram o nome da área lá, né, o lugar da cidade que eles gostariam que fosse construído essa área livre, e daí eles empenharam bem. Os alunos eles foram divididos em grupos, né? Alguns ficaram com 3 e outros ficaram com 4 integrantes no grupo, que daí seria atividade baseada em pares, que eu acho assim que na robótica é fundamental estar trabalhando em dupla, trio, né? Os alunos passaram a construção da maquete propriamente dita, cada integrante ficou responsável por uma parte do projeto, que seria a cultura maker. Então, um ficou mais com a parte estética ali da maquete, o outro ficou com a parte de programação e montagem de todo o projeto ali do servomotor e o funcionamento da gangorra. Eles relembraram como utilizar o MBlock para programação, que eles já tinham tido uma noção ano passado do MBlock, e fizeram toda a programação de acordo com o que estava estabelecido lá no Alura. E foi bem interessante, assim, porque depois eu vou passar no meu relato completo que alguns grupos não desenvolveram, né? Faz o que está fazendo, mas não sai nada, né? E outros, assim, como essa equipe, assim, me surpreendeu, assim, maravilhosamente. Espera aí que não está passando o slide. Espera aí, professor, que eu acho que o meu computador travou aqui. Aqui. E daí, no dia que eles estavam apresentando o trabalho, teve a embaixadora da programação em robótica do NUC, a professora Dayana, de Apucarana, e daí ela foi ver o projeto dos alunos, essa de azul, que está aqui do meu lado, e os alunos ficaram bem emocionados, assim, de saber que o projeto deles estava sendo compartilhado aí, né, com a própria plataforma da Alura, e ela, assim, parabenizou eles, né, foi bem bacana.
Eu coloquei que trabalharam em equipe para entender como o servomotor poderia ser acionado, testaram diferentes formas de conexão, que foi bem interessante, assim, que eles ficaram conectando, o servo não dava certo, eles retomavam, né? Houve ajuste da programação, e o que eu achei bem interessante, assim, que eu não tinha falado, mas eles colocaram postes de LEDs na maquete e acenderam com uma pilha. E eles até comentaram, professora, como fazer? Eu dei algumas ideias, mas assim, eu nem me atentei muito a isso, e de repente, quando eu vi, já estava pronto o trabalho deles, assim, do empenho. Após a conclusão do projeto, o grupo apresentou a maquete para a turma, explicando o processo de construção e os conceitos que foram aplicados em cada etapa. E foi bem interessante que depois que eles apresentaram a maquete, tanto para a turma deles quanto para as outras turmas, que daí começaram outras turmas a entrarem na sala para ver, eles ficaram bem mais empenhados em fazer uma maquete melhor aos outros grupos que não estavam tão dedicados, né? Daí eu coloquei que uma equipe demonstrou excelente empenho, concluiu o projeto com alta qualidade, superando as expectativas. As demais equipes ainda estão em andamento, com alguns alunos apresentando falta de interesse, o que tem impactado o progresso. No entanto, com apoio contínuo e maior engajamento de todas as equipes, tem potencial para alcançar bons resultados. Como tem essa equipe que se ressaltou, acredito que elas vão acabar espelhando as outras para que façam um trabalho melhor. Aí eu coloquei uma frase que, assim como um LED brilha quando recebe energia, nós também podemos brilhar quando nos dedicamos em foco e propósito. Então, acho assim que eu sou da área da geografia, então quando a gente se dedica, mesmo que eu não tenha tanto embasamento teórico, mas o próprio empenho, fazer com que eles, né, mostrar para eles que eles são capazes de caminhar sozinhos, basta que eles corram atrás, vem o resultado. Isso é emocionante para nós enquanto, né, professores. Eu tinha feito um vídeo aqui, deixa eu ver se dá para passar. E é isso. E eu espero que, assim como essa turma eu tive, assim, bom resultado, eu espero também ter nas outras equipes, né, nas outras turmas, com os outros alunos desse nono ano, com os sextos, que são alunos bons, mas, assim, como eles não têm noção nenhuma ainda, e são muito agitados, então, assim, eu acredito que a longo prazo a gente vai colher aí os frutos. Parabéns, prof. Ficou maravilhoso esse trabalho. Realmente, pessoal, vocês decidiram caprichar para hoje, né? Todo mundo ali com ótimos trabalhos. Né? Olha, pessoal, quem vai fazer dia 10, na reunião 10, desculpa, vai ter que se empenhar, porque o pessoal da reunião de hoje, eles se empenharam bastante. Só uma observação, eles querem levar para a Câmara Municipal o projeto deles. Então, agora eu tenho que escrever o projeto, porque eles querem levar para o prefeito lá e o secretário não sei, da infraestrutura da cidade poder construir no município. Ótimo, prof. E aí, ó, é isso aí. Criando novos legisladores, né, pessoas que tenham vontade de estar ali à frente. Parabéns pelo trabalho. Parabéns a todos vocês, pessoal. Tá? Foram ótimas as suas implementações. Espero já, né, com muita ansiedade para a reunião do dia 10, reunião 10, né, para ver como vai estar o resto do pessoal. E, povo, né, vamos tirar nosso print para poder liberar vocês. Abram a câmera, sorriso no rosto. 1, 2, 3 e... Vou encerrar aqui minha gravação, pessoal.